Algumas pessoas podem dizer assim: esse negócio de paixão, de fogo, você está ali embaixo. Os irmãos estão tudo no escuro ali, porque sabe o que está acontecendo. Mas alguns podem pensar assim: isso é coisa para jovem. Aí tem um homem que, já no final da sua carreira, ele escreveu assim: deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça de Deus baseada na fé. Ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, a fim de me conformar-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O homem que escreveu isso, você já deve saber, foi o apóstolo Paulo. Mas ele não escreveu isso no começo da carreira. Ele não era um novo convertido quando escreveu essas palavras. Ele já tinha mais de 20 anos de estrada. Já tinha feito coisas e visto coisas, talvez a gente não viu ainda a metade. Ele teve muitas experiências e grandes experiências com Deus. E agora ele estava preso, e enquanto ele está preso, ele escreve essas palavras: se eu desejo conhecê-lo. Então, o coração aquecido não é uma questão de idade, não é uma questão de quanto tempo se tem ou não de evangelho. O coração aquecido é um coração que deseja conhecê-lo. Eu queria conhecê-lo. Ele depois vai dizer assim: eu não julgo que eu alcancei. Não estou dizendo a vocês que eu sei quem ele é. Estou dizendo a vocês que quanto mais eu conheço, mais eu fico apaixonado. E quanto mais eu conheço, mais eu sei que tem mais para conhecer. Eu já perdi tudo por causa dele. As coisas que para mim eram importantes antes, hoje eu considero como um refúgio. Em algumas versões diz assim: como esterco, como nada. Porque se essas coisas me atrapalham de conhecê-lo, elas não têm nada a contribuir com a minha vida. No passado era importante fazer parte da família tal, do grupo tal, ser um fariseu, ser irrepreensível na lei, era tudo muito importante. Mas hoje, dizia Paulo, isso é refúgio. Essas coisas não me ajudam a conhecer a Cristo, e eu quero conhecê-lo. Eu desejo. Estamos diante de um homem que o coração estava ardendo, mesmo dentro de uma prisão, e depois de tanto tempo de evangelho, parece que a chama estava acesa ainda mais intensamente. Então, a vida não foi apagando a chama, as dificuldades não foram apagando a chama, as frustrações não foram apagando a chama, as pessoas que erraram com ele no meio do caminho não foram motivo para que a chama fosse apagada. Nada que ele viveu durante todo esse processo trouxe para ele um arrefecimento, uma diminuição da chama. Não, depois de tudo que ele já viveu, e tantas coisas boas e outras nem tantas assim, ele chega e diz: eu quero conhecer Jesus. O cara estava sofrendo aqui, mas ele está dizendo que eu quero me conformar com ele no seu sofrimento. Eu quero experimentar o poder da ressurreição. Você já experimentou o poder da ressurreição? Paulo dizia: eu quero esse poder da ressurreição. Eu quero ser achado nele. Quero estar nele. Quero viver a plenitude daquilo que isso significa. Estamos falando de um jovem, estamos falando de um homem apaixonado, estamos falando de um homem aquecido no seu coração, que não tinha perspectiva se ia sair da prisão ou não. Ele poderia morrer, poderia ser solto,
Mas independente do que viesse a acontecer, ele dizia: eu quero conhecer Jesus. Amém. Ele já se revelou a mim de tantas formas, Glória mas eu a quero Deus. conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero mais. Eu quero muito mais dele. Então que você comece este novo ano assim. Que no topo da lista dos alvos que você estabeleceu, primeiro lá seja: eu quero conhecer Jesus. Segundo, você põe assim: eu quero ser achado nele. Terceiro, você põe assim: eu quero que todas as coisas que me atrapalham de conhecê-lo sejam arrancadas de mim. Tudo que me atrapalhar de conhecê-lo, eu vou considerar como refúgio. Só vou dar valor às coisas que me aproximam dele. Isso é um bom projeto de vida para o novo ano que começou. Certamente que se você decidir isso no seu coração, você vai romper. Nós falamos, esse ano é um ano para romper. Mas se nós não rompermos primeiro em conhecê-lo, vai ser difícil romper em qualquer outra área. Se nós não rompermos primeiro com aquilo que nos impede de buscá-lo, vai ser difícil de romper em qualquer outra área. Se nós não decidirmos de fato, de verdade, buscá-lo de todo o nosso coração, então a gente talvez, em vez de ver sonhos se tornarem realidades, a gente pode experimentar frustrações, porque ele ocupa o primeiro lugar, e tem que ser assim. Quando não é assim, o resto desmorona. Não há como acontecer, não há o que ser feito quando ele não está na primazia de todas as coisas. Então que você queira conhecê-lo, amém? Amém. Você deseje mais e mais conhecê-lo, você o busque de maneira intensa, para que a glória dele venha sobre a sua vida, amém? Mas não é sobre esse texto aqui que eu vou pregar, não. Isso aqui é só para que o seu coração seja ativado naquilo que de fato vale a pena, que é buscar a Deus. E quando estivermos reunidos, que este seja o desejo do nosso coração, buscá-lo. Estamos aqui para buscá-lo, até que a gente ache. Estamos aqui para adorá-lo, até que ele se revele, se manifeste. Queremos nos unir àqueles que estão na sala do trono, que 24 horas por dia estão lá adorando a ele. Nós queremos nos unir. Tem uma canção que diz assim: o que é que os anjos veem? Pois nós precisamos orar para que a gente enxergue o que os anjos estão vendo. Contemplar a sua majestade a ponto de ficarmos boquiabertos, muitas vezes até sem palavras, diante da grandeza, diante da glória. Moisés pediu: Senhor, me deixa ver a sua face. Moisés, você não vai suportar. Eu vou passar de costas, você vai ver a minha glória assim de costas, porque não há homem que me contemple face a face e permaneça vivo. Mas havia desejo no coração de Moisés. Moisés já tinha subido o monte, tinha passado 40 dias com ele, uma das experiências mais fantásticas que a Bíblia registra. Um monte que fumegava, as trombetas tocavam, relâmpagos, e Moisés estava por lá, 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, somente usufruindo daquela glória que envolvia o monte. Aí Moisés, depois de tudo isso, ainda pede: Senhor, deixa eu ver a sua face. Está, Moisés, você vai ver só um pedacinho. E o negócio foi tão intenso que quando Moisés desceu do monte, a face dele brilhava. Quanto mais você estiver na presença, quanto mais você contemplar a majestade, mais você vai brilhar. Só que a glória não é mais como aquela que de Moisés ia se perdendo, desvanecia. O Novo Testamento diz que agora é de glória em glória. Se entra, você brilha, você vai de novo, brilha mais ainda, você vai novamente, brilha um pouquinho mais, e assim vai brilhando, brilhando, brilhando. Nós precisamos
precisamos desejar mais de Deus, de Jesus. Precisamos conhecê-lo mais em intimidade, não conhecê-lo apenas de filmes e de histórias que nos contaram, conhecê-lo das experiências que nós vivemos com Ele, de ouvir a sua voz, de sentir a sua bondade, de ser envolvido pelo seu amor, termos testemunhos pessoais para contar, de dizer: eu sei quem eu tenho crido, eu conheço Ele, Ele fala comigo todos os dias Ele está lá, junto a mim. Ele diz que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que se eu permanecesse nele, as palavras dele permanecessem em mim, eu pediria o que quisesse, seria feito. Eu quero essa relação, eu quero esta vida tão próxima, tão ligada, tão arraigada a Ele, que o que eu for pedir é exatamente o que Ele pediria, que o que for falar é exatamente o que Ele falaria. É a terra sintonizada completamente com os céus. Diz que aqueles que agora vivem já não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aqueles que por eles morreram e ressuscitou. Então você já não vive mais para você mesmo, você vive para aquele que morreu e ressuscitou por você. Amém? Então, ponto. Feche parênteses desse começo. Hoje é o dia da família, amém? A partir deste ano nós faremos assim, todos os primeiros finais de semana, todo primeiro domingo, nós estaremos orando, buscando e agindo para que as famílias se tornem cada vez mais fortalecidas. Nós já temos tentado fazer com que atividades nas sextas-feiras se tornem cada vez menores, para que você possa ter uma sexta-feira com a sua família. E agora nos domingos pela manhã, todo primeiro domingo do mês pela manhã, será domingo da família. Nós não teremos atividades pela manhã, para que você possa ter tempo com os da sua casa. Vai visitar os seus parentes, vai visitar a sua mamãe, seu papai, seu tio. Aquelas pessoas que por conta mesmo do dia a dia, do Evangelho, porque você serve a Deus, você faz a vontade de Deus, e a gente termina deixando essas pessoas um pouco de lado, porque estamos concentrados em outras coisas. Mas agora você tem a oportunidade de visitá-las, você tem a oportunidade de estar com elas, investir na sua família. Então, todo primeiro domingo será o domingo da família. Você passa com a sua família em casa durante o dia, mas à tarde você vem com a sua família para a igreja. E nós vamos adorar então em família durante esse tempo, porque Deus vai trazer restauração para as casas, Deus vai trazer restauração e salvação para as famílias. Nós cremos nisso. Esse será um tempo de restauração, de cura, de saúde para as famílias. Mas aproveitando que esse dia é o dia da família, nesse nosso primeiro domingo do ano, só faltam agora 51 para acabar. Estamos no primeiro domingo do ano. Amém. De um ano que promete muita coisa. De um ano que você vai experimentar a graça de Deus maior do que foi o ano passado. De um ano que você vai ver sonhos se tornando realidade. Um ano que você vai orar mais. Você vai buscar mais a Deus. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai ser tomado pelo poder do Espírito Santo. Um ano que os céus vão tocar a sua casa, a sua família. Que o poder de Deus vai tocar a sua saúde. Esse ano promete um ano de avançar. Nós falamos disso, aquilo que o Espírito Santo já vem nos falando há algum tempo. Esse é um ano para avançar. Você vai avançar, falamos disso domingo passado. Você vai frutificar, você vai trazer as ideias que Deus colocar no seu coração para a prática. Você vai ver estas ideias se tornando práticas. Quando a ideia de Deus que foi posta no seu coração começa a ser praticada, você está frutificando, você está dando frutos, você vai romper. Você nunca ganhou uma pessoa para Jesus, esse ano você vai ganhar. Você já ganhou uma, vai ganhar duas. Você ganhou duas, vai ganhar quatro. Porque nesse ano a gente vai romper. Se tem uma célula que não se multiplicou, vai se multiplicar esse ano, em nome de Jesus. Nós vamos romper. Você vai ser promovido no seu trabalho. Amém. Quem quiser é promovido.
você é profissional autônomo, pois o seu negócio vai crescer, vai prosperar. Deus vai dar ideias criativas a você. Na verdade, Deus já tem dado. Deus já deu algumas ideias criativas a algumas pessoas e que vão prosperar e que vão avançar. Esse vai ser o ano de avançar debaixo do governo do Espírito Santo. Haverá uma sensibilidade no seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo, para que naquele caminho que às vezes parece ser muito bom, o Espírito Santo vai dizer não, e você, opa, não, por aí não, mas é bom, humanamente falando, parece ser muito bom, mas o Espírito Santo vai dizer não, e você, obediente como é, vai ouvir a voz do Espírito Santo, e vai aguardar até que Ele fale ao seu coração o caminho que você deve seguir. Porque neste ano eu quero proclamar sobre a sua vida que você viverá debaixo do governo do Espírito Santo. Você vai viver ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele vai falar muito com você. Para as escolhas, para as decisões, para o futuro. Na verdade, o Espírito Santo vai começar a mostrar a você coisas do futuro para que você possa se preparar no presente. Ele vai dizer para você, olha, o filho vai nascer, prepara o enxoval. Aí você vai correr para preparar o enxoval, porque você sabe que o filho vai nascer. As promessas vão se cumprir. O que Deus disse a seu respeito vai se tornar uma realidade. Então nós precisamos viver como se o futuro já estivesse ali, ó, batendo a nossa porta. Porque o Espírito Santo vai acelerar as coisas. E elas vão acontecer, mas nós precisamos estar preparados, precisamos estar prontos, a ponto de alcançarmos o que na semana passada nós falamos, a plenitude do tempo. Plenitude, a ideia de um navio, em que você colocou nele tudo o que ele precisava, e ele está pronto agora para zarpar. Então esse ano Deus vai encher a sua vida com as bagagens que você precisa, até chegar na plenitude, e aí as promessas começarão a alcançar você. Você crê nisso mesmo? Você crê de verdade que isso vai acontecer na sua vida? Então comece a se preparar. O nosso preparo começou desde o dia 1º. Se Deus disse que esse era um ano para romper, então desde o dia 1º, que já era para você estar orando, dizendo, Deus, qual é a área? Porque romper significa tanto tirar aquilo que te atrapalha, quanto fazer aquilo que Deus mandou que você tem que fazer. E talvez algumas coisas que Deus vai mandar você fazer são inéditas, são coisas novas, coisas que você não fez ainda. Aquela coisa meio tímida que você tinha no trabalho, de não saber muito o que falar, quando os amigos que não são crentes estavam ali por perto, pois você vai ser tomado de uma ousadia no Espírito. Você vai abrir a sua boca com muita unção e com muita autoridade, e vai dizer, não é assim não, porque está escrito. Muitos amigos que desprezam a sua fé vão buscar você para que você ore por eles. Se não crê não, vai acontecer. Quando acontecer, depois você vem falar, porque você vai ver muitos que desconsideram a sua fé, buscando você, dizendo, por favor, pede lá ao seu Deus que me abençoe, porque eu reconheço que Ele está em você, eu reconheço que Ele age através de você. Alguns desses vão pedir perdão para você, assim, perdoa porque pisei na bola, falei do que eu não sabia, mas agora eu estou precisando, me ajuda em oração. Isso vai ser um ano diferente. Na verdade, já está sendo diferente. Em poucos dias deste ano, estamos apenas no dia 6º, no dia 6 desse ano, já ouvi algumas histórias que, meu Deus, de corações que estão se aquecendo, de coisas que Deus está fazendo, de portas que Deus está abrindo. Eu estou falando apenas em 6 dias do ano.
Por isso que você tem que crer. E que tem que exercer fé na palavra, na vontade de Deus e seguir adiante. Eu creio que nós teremos grandes eventos evangelísticos esse ano. E que muitos terão experiências pregando o Evangelho nas ruas. Deus levantará grandes evangelistas nesse lugar. Alguns desses que já estão aí sentados, aí nem sabem, mas Deus vai aquecer o seu coração de uma maneira. E você vai pregar o Evangelho em praças. Aqueles amigos que te levavam para o mau caminho, pois Deus vai te levar até eles, para você levá-los para o bom caminho. Haverá um movimento muito forte de Deus no nosso meio, mas você só enxerga essas coisas pela fé. E você só se vê envolvido com elas também pela fé. Se você não tomar decisões, se você não tiver atitudes corretas, esse ano passe, e talvez você não tenha o tanto de experiências que você deveria, e não chegue até onde Deus gostaria que você chegasse, porque Deus já disse o que Ele quer fazer. A questão é se você quer ser usado naquilo que Ele quer fazer. Por isso que precisamos tomar atitudes. E aí nesse dia da família, nesse primeiro domingo do ano, que é dia da família, então quero falar especificamente a nós, como igreja, enxergando-nos como uma família. Esta família ABV que se reúne aqui no IPCEL. Uma palavra para nós como família. Porque nós precisamos agir assim. Precisamos estarmos nos movimentando como família. Precisamos ter um só pensamento. Precisamos agir pelas mesmas causas. Nós não somos uma reunião de pessoas que cada um decide o que vai fazer e vai para o seu lado, e aí nos domingos se reúnem para buscar a Deus. Nós não somos assim. Nós não podemos ser assim. Nós não fomos chamados para ser assim. Nós fomos chamados para ser uma família. Nós fomos chamados para criar vínculos, para criar laços. Nós fomos chamados para cumprir um propósito específico para esta casa, para este lugar, para o lugar onde nós estamos plantados. Por isso que antes de ler o texto que nós vamos ler, duas coisas importantes em relação a nós, como família e a viver aqui no IPCEL. Nós continuamos nos movendo por uma visão. Nós temos uma visão que envolve redenção, uma visão que envolve resgate, uma visão que envolve o saquear o inferno e povoar o céu. Uma visão que tem que ter compaixão, uma visão que é movida por um amor, mas não é aquele amor que busca alguma coisa em troca, é aquele amor que se dá sem buscar nada em troca, aquele mesmo amor que vem do alto, que vem de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Entramos em mais um ano e continuamos tendo a visão de redenção. É a mesma visão, não mudou. Fomos chamados para pregarmos o Evangelho e para fazermos discípulos. Essa é a nossa visão. Uma visão registrada, está lá no quadro, no começo. Fomos chamados para implantar o reino de Deus em nossa geração. Porque nós não temos como implantar o reino numa geração que não é nossa. Mas nesta geração, nós podemos implantar o reino e nós vamos trabalhar para isso. Mas precisamos fazê-lo como família. Há um meio da implantação acontecer. Há um meio que o reino é implantado quando você prega o Evangelho. Jesus falou que é impossível alguém ver o reino ou entrar no reino sem o novo nascimento. Se nós queremos implantar o reino, nós precisamos pregar esse Evangelho, porque é a partir da pregação do Evangelho que o reino se abre para as pessoas que creem em Jesus, que o reino se estabelece no coração,
Porque você não vai ver o reino com os olhos físicos. O próprio Jesus disse que o reino de Deus é paz, o reino de Deus é justiça, é alegria do Espírito. O reino de Deus, você não vai dizer, eita, está aqui, ou eita, está ali, não, porque o reino de Deus estará no coração. Então, se trabalhamos para a implantação de um reino, o nosso alvo tem que ser o coração das pessoas, porque é nesse lugar onde o reino é implantado. Nós não estamos nessa terra para passar tempo, nós estamos como peregrinos, nós não somos turistas. Há uma diferença enorme entre turista e peregrino. Nós somos peregrinos, nós temos uma pátria e nós somos enviados para representá-la. Nós estamos de passagem. Enquanto estamos passando, nós temos um propósito. Enquanto estamos passando, nós temos uma missão. Um dia retornaremos à nossa pátria, que é celestial. Mas até que este dia chegue, nós caminhamos por uma visão de redenção, uma visão de salvação, uma visão de restauração, uma visão de transformação, porque você carrega com você a mensagem que pode promover tudo isso no coração daqueles que estão perdidos, desesperados, desesperançados. Quantas pessoas que estão vivendo debaixo de ódio, no domínio do pecado, influenciados pelo diabo, mas você é um peregrino, e você está nesta terra e tem autoridade para chegar e implantar o reino nos corações mais endurecidos, nos corações menos prováveis. Você tem autoridade em Cristo para chegar ali e implantar o reino. Como? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. E fazendo com que estas pessoas que forem salvas, elas comecem a levar uma vida de discípulos. Discípulo é quem segue. Quando alguém decide ser um discípulo, é quando o reino começa a ser visto. O reino que é implantado no coração começa a tomar forma visível na vida de um discípulo. Pelas palavras, pelo comportamento, pelas decisões, você começa a enxergar que o reino está ali, que houve mudança, que houve transformação. O reino implantado no coração, em algum momento ele se revela. Mas para que este reino comece a assumir forma, é necessário que as pessoas que abraçaram a fé, elas sejam ensinadas. Sabe quem foi que disse isso? Jesus. Façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardarem tudo que eu vos tenho dado. Então há uma responsabilidade que pesa sobre nós. E quando eu falo sobre nós, estou falando sobre nós como família. Nós precisamos ensinar os filhos. Cada pessoa que se converte é um filho que nos foi dado, que está sob a nossa responsabilidade, e nós precisamos ensiná-los. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Esse é um texto que a gente aplica para as criancinhas, mas os bebês espirituais também recebem do mesmo princípio. Pega um novo crente, insere ele no contexto de ensino, deixa ele ser formado, não somente por palavras, mas por um modelo, e você verá que ainda quando for velho na fé, não vai se desviar desse caminho. Então nós temos uma visão, nós nos reunimos aqui com um propósito. Há algo que nos move a estarmos juntos, unidos. Há um propósito maior. Somos uma família, mas temos um propósito que nos move como família, uma visão que envolve redenção, implantar o reino em uma geração, pela formação de discípulos, pela pregação do Evangelho. Por isso continuamos avançando, criando um ambiente em que estas coisas possam acontecer. Porque quando nós não proporcionamos um ambiente para que o Evangelho seja pregado e os discípulos sejam feitos, nós estamos fora da missão. Nós estamos deixando de cumprir o nosso papel, conforme o próprio Senhor Jesus determinou.
Então todos os ministérios, tudo que acontece, tudo que se planeja, tudo que se faz, tem que ser visando a missão, a visão que foi dada para que as pessoas sejam salvas. Então eu quero dizer que como família, nós vamos continuar avançando na visão. Vamos continuar avançando em pregar esse evangelho, utilizando todos os meios que estiver ao nosso alcance. O evangelho será proclamado a partir das células, sim. As células continuarão sendo fortalecidas, sim. Os erros que porventura venham a acontecer, ou uma falha aqui ou acolá de liderança, não anulam o princípio, não tornam a estratégia menos eficiente, porque ela não começou de uma boa ideia humana, ela foi de inspiração divina. Foi desde assim no livro de Atos, quando os irmãos se reuniam no templo e nas casas, onde em um período em que não havia nem templo, mas a igreja continuou se desenvolvendo e avançando nas casas, um ambiente propício para que o evangelho seja pregado e para que os relacionamentos se estabeleçam, porque discípulo só se forma por meio de relacionamento. Amém. Se esquivar de relacionamentos é se esquivar da vontade de Deus. Alguém que não deseja se relacionar, com medo de ser machucado, de ser ferido, seja lá o que, você está fugindo do propósito. Porque nós temos um modelo de fazer discípulos, que é o modelo de Jesus. Marcos capítulo 3, verso 19 diz que ele chamou 12 para estar com ele e para os enviar. Haviam muitos que o seguiam, mas haviam aqueles que ele chamou para estar com ele, porque ele sabia que para formar precisava se relacionar. Então, como família, continuaremos avançando, pregando o evangelho e fazendo discípulos, porque essa é a nossa missão. Nós somos uma comunidade de discípulos. Precisamos mover em comum unidade. Há um movimento que foi se espalhando pelo Brasil. Não sei precisar o tamanho, espero que não seja tão grande, de pessoas que acreditam que elas podem viver bem o evangelho sem estar em uma igreja local. Algumas pessoas que passaram por dificuldades, porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: se você achar uma igreja perfeita, não entre. No dia que você entrar, acabou-se a perfeição. Quem aqui nunca teve problema na sua própria família? Levanta a mão, porque a gente precisa ser ungido por você. Nunca houve uma discussão na sua casa? Você nunca ficou de bico com ninguém na sua casa? Não teve aqueles dias mais tensos? E por conta disso você deixou de viver na sua família? Você abandonou a sua casa por conta disso? Você viu aquele negócio dentro de casa? Os irmãos ficam batendo no outro. Aí quando sai na rua, alguém mexe com um dos dois. Aí os dois entram na briga. Não é assim não? Sai de casa brigado, mas brigam juntos se alguém se colocar contra. Isso é família. A igreja é assim. A igreja é um lugar de gente que está procurando acertar, mas que nem sempre acerta. A gente está sendo curado, a gente está sendo liberto. A gente precisa muito da graça e da misericórdia de Deus sempre, todo mundo. Glória a Deus. Essa família. Aí tem gente que se aborrece aqui, aí diz, não quero não, vai para aqui. Aí quando chega aqui é a mesma coisa. O povo é imperfeito do mesmo jeito. Passa um tempo de namoro, onde tudo, né? Parece bem.
E há sempre aquela comparação. Está vendo? Não é como lá. Lá era assim. Aqui está o céu. Passe alguns meses e você vai começar a enxergar mais de perto. E você vai ver que as coisas são semelhantes, porque toda família tem seus problemas. São diferentes, de família para família. Mas não há família que não enfrente dificuldades. Nós somos uma comunidade. Temos que andar em uma unidade comum. Mas temos que aprender, como a igreja primitiva, desde o começo, que nós precisamos perseverar na comunhão. O que significa para você perseverar na comunhão? Certamente que essa palavra perseverança não estaria associada à comunhão, se não houvesse obstáculos à comunhão. É bem verdade que a gente podia ajudar, né? Mas nem sempre é assim. Por exemplo, seria muito bom que sempre, quando a gente entrasse, a gente passasse, na igreja mesmo, né? A gente desse bom dia, a gente sorrisse, a gente desse um abraço. Se conhecêssemos ou não a pessoa, não importa, se fôssemos próximos ou não, porque afinal são meus irmãos, é da mesma comunidade. Mas de vez em quando não acontece. De vez em quando é uma cara feia, de vez em quando você passa, de vez em quando, e eu estou dizendo isso porque eu mesmo às vezes até já fiz isso. Está lá, 2 pessoas. Aí você chega e vai falar com uma. Aí você fala, como se a segunda que nem existisse. E você vai embora. Aí a segunda fica de pé. Se não utilizar a argamassa do perdão, a unidade se desfaz. Se eu não conseguir enxergar o outro com misericórdia, não fez isso, porque está em tratamento, né? Está precisando ser amado. Então, se está precisando ser amado, eu vou abraçar, eu vou amar. Ah, mas ele não me abraçou, ele não me amou. Mas você não depende do que as pessoas são para você amar, você depende do quanto de Deus você tem em você. Quanto mais de Deus você tem em você, mais você poderá amar as pessoas, mesmo que elas nem amem você. Porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não fomos nós que o amamos, foi Ele que nos amou primeiro. Talvez as pessoas que hoje nem amem você, um dia vão amar você, porque você vai amá-las primeiro. Se todos nós decidirmos amar primeiro, então muitas coisas, muito mimimi, se desfaz. Porque você começa a olhar para o outro com misericórdia e enxerga que o outro está num tratamento tanto quanto você. Que hoje ele errou, mas amanhã pode ser você. Então, que você tenha um olhar de misericórdia, como você gostaria que tivesse quando você erra. Quando você erra, você não quer alguém que te segure, não quer alguém que te dê a mão, não quer alguém que compreenda você, que saiba por que você está enfrentando aquilo, alguém que possa te abraçar, e porque você não é essa pessoa para a vida da outra pessoa, porque você não é assim com a vida do outro. Vamos amar mais e falar menos. Vamos amar mais e julgar menos. Vamos amar mais e apontar menos. Vamos entender as pessoas e vamos continuar amando-as. Algumas compreenderão você, outras não, mas você continua amando, guardando o seu coração em amor. Então nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja local, e como igreja local nos movimentamos em família. Como eu disse, há um movimento que surgiu dos sem igreja. Há um movimento que surgiu que diz assim: ah, é tudo rei, então eu posso estar onde eu quiser. Perigoso demais. Porque quando eu olho para o texto em Apocalipse, Jesus fala através das igrejas locais. 7 cartas são enviadas a igrejas locais. Jesus disse que o anjo da igreja, que era o pastor da igreja local, estava nas mãos dele.
e que a própria igreja, como um candeeiro, estava nas mãos dele. Então ele enxerga a igreja local, ele sabe que cada igreja local tem suas especificidades. As cartas não foram as mesmas, porque cada igreja local vivia um momento diferente, um contexto diferente. E era através dessas igrejas que o Senhor se movia em toda a Ásia. Então há uma importância em estar na igreja, há uma importância em manter-se unido, há uma importância em criar raízes, há uma importância em estar junto. Se não fosse assim, não estaria no Novo Testamento. Então há uma importância nessa comunidade de discípulos. Nós não nos julgamos pelo ministério A, pelo ministério B, pelo ministério C, porque cada ministério local recebe a sua própria carta, recebe as advertências e as direções de Jesus. Mas o Senhor olha para cada um desses. Por quê? Porque são parte importante de algo que está sendo construído em todo o mundo. Então nós somos uma comunidade, somos uma igreja, estamos aqui no IPCEP, precisamos dar o nosso melhor para que essa comunidade que somos nós avance. Ah, mas Deus está falando de uma forma lá, o Deus está falando de uma forma aqui, mas nesse lugar Ele tem uma carta específica. E nós seguimos pela carta que o Senhor nos tem dado. Nós somos uma família. E precisamos então uns dos outros para nós avançarmos. Não será motivo de alegria se um ou dois rompem e o resto não. O motivo de alegria é quando todos estamos juntos, de mãos dadas, e a gente vai avançando junto, e a sua alegria é a minha alegria, e a sua tristeza é a minha tristeza, e a sua luta se torna a minha luta, o seu combate se torna o meu, e a gente vai chegar junto no topo da montanha. Não fica ninguém para trás, só fica quem quiser. Mas quem quiser subir, vai ter sempre alguém para orar, vai ter sempre alguém para dar mão, vai ter sempre alguém para amar. Não somos perfeitos, estamos aprendendo, mas o amor cobre multidão de pecados. Então nós temos uma visão e vamos continuar desenvolvendo a visão que nós temos durante este ano, e nós precisamos desenvolvê-la como uma comunidade. E aí deixa eu ler com você o texto de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dada a introdução, né? Vamos para o texto. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Quem é família, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai amar mais, diga Jesus, eu preciso. Filipenses capítulo 4. O versículo 2 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram aonde? No livro da vida. Está o nome de tudo no livro da vida. Paulo não diz aqui que tem o nome, o pessoal está de fora. Todos esses que ele cita aqui, o nome está no livro da vida. Mas ele fala de duas irmãs aqui, a Evódia e a Síntica. E Paulo exorta para que elas pensem de maneira concordante no Senhor. Paulo não está dizendo que elas têm que ter as mesmas afinidades, que elas têm que frequentar os mesmos restaurantes, que elas precisam ir para a praia juntas ou ir para o campo juntas. Paulo está dizendo que elas precisam concordar naquelas coisas que estão associadas ao Senhor. Primeira coisa importante, o que é que nos une?
O que nos une é o Senhor e o seu Evangelho. Isso é o que nos une. E nós precisamos ser um. Quando as coisas do Senhor, elas estão sendo cogitadas, e quando o Evangelho está se desenvolvendo, nós precisamos ser um. Precisamos criar esse ambiente em que as mentes possam concordar nas coisas que são do Senhor e do seu Evangelho. Há um outro texto, a gente vai voltar para esse texto aqui, mas aqui mesmo em Filipenses, no capítulo 2, volta só um pouquinho, no versículo 5, diz assim, versículo 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Você já pensou no começo aqui, o que ele está falando? Está falando de comunhão do Espírito, entranhados afetos, consolação de amor e misericórdia. Esse tipo de sentimento é que nos une, que nos faz concordar no Senhor. E o texto segue e diz: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Guarda este texto, anota na sua Bíblia, para você orar todos os dias, para que isso aconteça em você em primeiro lugar. Você pegar esse Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que eu pense a mesma coisa com os meus irmãos, que eu tenha o mesmo amor, que eu seja unido de alma, que eu tenha o mesmo sentimento, que eu seja um promotor da unidade, que eu seja alguém que promove a reconciliação e não até a fogo para que os relacionamentos se desfaçam. Nesses dias eu lia Provérbios, se eu não me engano é o Provérbios que nós lemos hoje, Provérbios 6, diz assim: 6 coisas o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina. Aí ele começou a dizer a lista do que ele detesta. Sabe qual é? Aquele abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor abomina aqueles que destroem relacionamentos, aqueles que em nome de é apenas um comentário, destrói amizades, aqueles que não conseguem ficar quietos, que fazem seus julgamentos e já saem por aí falando acerca daquilo que acham que é certo e que não é, e vão destruindo relacionamentos. A estes, o texto de Provérbios diz que Deus abomina. Então cuidado, para você não ser achado entre aqueles que o Senhor abomina. Qual será o fim daqueles a quem Deus abomina? Semeia contenda entre os irmãos. Então, muito cuidado que você vai falar, muito cuidado com as coisas que você vai postar, muito cuidado com os comentários que você faz. Mas eu vou fazer somente com essa pessoa que é minha amiga. Essa sua amiga tem outra amiga, que tem outra amiga, que tem outra amiga, e daqui a pouco está uma confusão enorme. Por que a gente não aprende definitivamente o que a Bíblia ensina? Se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele. Porque entre ir até ele, você vai a um monte de gente, e às vezes nem vai até ele. Por que a gente não vai resolver direto com a pessoa? Tem algum comentário a fazer de alguém? Faz para ela. Se alguém chegar para você para fazer algum comentário de alguém, pare, freie. Não, fulano não está aqui. Você quer ter alguma coisa contra fulano? Vai direto para ele. Porque eu não quero contaminar o meu coração com a sua amargura. Porque a amargura contamina. Então se tem alguma coisa, fala, mas fala para a pessoa. Com a pessoa certa, vai resolver o problema com quem tem que resolver o problema. Para não ficar nessas coisas que vão emaranhando e que vão destruindo como um câncer as relações. O verso 3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores. Você é superior a mim.
Eu não tenho nada que me torne melhor do que você. E no reino não tem partido. Nada façam por partidarismo. As últimas eleições deixou claro o que o partidarismo pode fazer. O tipo de sentimento que ele pode suscitar. Os tipos de reações que eles podem manifestar. O reino não. O reino, nos movemos pela humildade. No reino nos movemos pela causa. O que nos une é o Senhor, a sua causa e o seu evangelho. No reino, eu olho para você, enxergo você alguém que é melhor do que eu. Considere o outro superior a você mesmo. Não considere o que é seu propriamente seu, mas como parte de uma comunidade, como parte de uma família, você está disposto a compartilhar, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo, nada fazendo por partidarismo. Uma das igrejas do Novo Testamento em que esse problema se viu e foi terrível foi a igreja de Corinto, porque uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, e uns que se achavam mais espirituais diziam, eu sou de Cristo. Aí por conta disso não submetiam a nenhuma autoridade humana. Ainda hoje vemos muitos assim, que se dizem eu sou de Cristo, e por conta disso não se submetem a nenhum tipo de autoridade, a nenhum governo humano. São daqueles que, é tudo reino. E não sabe que esse reino estabelecido por Deus é um reino de hierarquia, um reino de honra e de autoridade. Então aqui nós não temos partidos, aqui nós temos um reino. Existe um rei e o resto é tudo servo. Só existe um que dá as ordens e todos os demais obedecem. Só existe um que é perfeito, o próprio rei. O resto está tudo em construção. Só existe um que nunca errou, o resto tudinho já padeceu por erros. Mas se nós nutrirmos no nosso coração estes tipos de sentimentos, então certamente nós veremos a unidade sendo mantida. Se nós precisamos romper como família, precisamos preservar a unidade. Então, como Paulo disse, roga a essas duas mulheres de Deus aí, que elas pensem de maneira comum, porque o que nos une é o Senhor e o seu Evangelho. A este a quem Paulo escrevia, que nós não sabemos a quem era, mas ele diz que esse que recebeu a carta em primeira mão, ele é fiel companheiro de julgo. E ele diz mais, das duas. Veja que Paulo não vai trazer um livro de repreensão, mas reconhece que estas duas juntas se esforçam com ele no Evangelho. O que nos une é o Senhor e o seu Evangelho. E o que é que se espera de nós? Companheirismo, esforço, cooperação. É isso que nós precisamos manifestar. Nós precisamos, nesse reino de cooperação, ajudar-nos uns aos outros, porque quando você rompe, eu sou abençoado. Quando você cresce, eu sou abençoado. Quando você recebe um milagre, eu sou abençoado, porque você é minha família, você é meu irmão, a sua alegria é a minha alegria. Você é parte do mesmo corpo. Se você está saudável, o corpo que eu faço parte vai ser beneficiado com isso. Então eu preciso desejar o seu bem, eu preciso buscar o seu bem, eu preciso agir para que você esteja bem sempre. O que é que se espera de nós? Companheirismo. Nós não estamos aqui no reino de competição para ver quem é que faz melhor, quem é que canta melhor, quem é que prega melhor. Nós não temos isso, não é lugar. Quer ser o maior, você vai ter que ser o que serve a todos. O reino é marcado pelo serviço, a liderança tem que ser servidora. Você não vai ser reconhecido pelo
título, você é reconhecido pela condição de servo. Ainda que você carregue um título, se você não for servo, você não será respeitado no título que você carrega, porque o reino é de serviço. O reino é para quem serve. Você serve. Certamente pessoas vão seguir você, porque você está seguindo o modelo de Jesus. O único que poderia não querer servir, tinha todo o direito, mas disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Então, se ele, que poderia desejar, escolher não servir, decidiu pelo serviço, quanto mais nós. Então seja servo, vamos cooperar, vamos andar em comum acordo. Quando dissermos é para orar, vamos orar. Quando dissermos é para pregar, vamos pregar. Quando dissermos é para jejuar, vamos jejuar. Quando dissermos vamos às ruas, vamos às ruas. Quando dissermos vamos passar um tempo dentro do quartel nos preparando, vamos fazer isso. Mas nós precisamos andar em comum acordo. Porque aí o mundo vai reconhecer que somos enviados por Jesus. Mas nós precisamos manifestar isso aqui, nessa comunidade. Precisamos manifestar isso no lugar onde estamos plantados. Precisamos aprender a obediência, a submissão, a hierarquia, a honra aqui no lugar onde estamos plantados. É nesse lugar que nós fomos colocados. E é nesse lugar que nós vamos manifestar os frutos que Deus espera. E aí, uma terceira e última coisa, para a gente encerrar. Já há algum tempo que os jovens têm orado, buscado a Deus, em busca de uma identidade para o Ministério Jovem da igreja. A gente sabe que a identidade é importante. O nome quase que por acaso surgiu numa brincadeira, o nome Flyer. Falávamos da geração Flyer. Flyer quer dizer folheto, algo que carrega uma mensagem. Mas esse nome não foi gerado por oração, por jejum, foi quase que acaso. Sentiu-se a necessidade de se buscar uma identidade, um nome, para que marcasse essa geração. Surgiu o nome, Raízes. O Ministério Jovem se tornará conhecido como Raízes. Você pode dizer assim, Raízes. Mas depois você pensa e reflete. As raízes precisam estar profundas. As raízes falam da nossa origem. Raízes falam de pertencimento. Um sentimento que, infelizmente, em uma parte dessa geração se perdeu. As pessoas não se sentem mais se pertencendo a algum lugar. Elas querem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Elas não criam raízes. Elas vão para um lugar e para outro. Elas fazem qualquer coisa, mas elas não fincam as suas raízes. Nós precisamos criar raízes. Precisamos dar frutos no lugar onde Deus nos plantou, no lugar onde Deus nos colocou. Esse nome é muito profético para esta geração, porque hoje a gente é exposto a todo tipo de informação na internet. Há pregadores fantásticos para todas as áreas que você possa imaginar. Mas você tem que ter raízes. Você pode ser abençoado por cada um desses, onde quer que você esteja, mas você tem que ter raízes. Você tem que investir no lugar onde você está plantado. Você tem que orar pelo lugar onde você está plantado. Você tem que dar o melhor no lugar onde você está plantado. Você tem que ser o melhor. Deus quer que você seja no lugar onde você está plantado. Tem muitas atividades que eu gostaria de participar, coisas que são boas, mas sabe qual é a minha prioridade? Esse lugar. Quando os domingos pela manhã tem atividade, os cultos pela manhã começam às 7h30 da manhã. Não dá para eu ir para uma vigília que eu gostaria de ir,
para sair de 3 horas da manhã e voltar para casa, e chegar aqui cansado, porque o meu melhor eu tenho que dar aqui. Você está entendendo o que é ter raízes? Tem coisas que eu gostaria, mas tem uma programação que bate com alguma daqui. Eu fui plantado aqui. Eu tenho responsabilidade com o que Deus me deu aqui. Eu não sei se somos Esmirna, se somos Éfeso, se somos Tiatira. O que eu sei é que somos uma igreja local e temos uma responsabilidade. E nós precisamos prestar conta do que estamos fazendo aqui. Hoje é um mal terrível que todas as igrejas, de uma forma geral, sofrem, porque é a falta de compromisso. A infidelidade nesse sentido, a entrega. As pessoas estão muito voltadas para as suas próprias coisas. Elas decidem, elas não levam em consideração qualquer outra coisa. Elas decidem por elas mesmas. Elas fazem o que elas bem entendem. Em nome de é a vontade de Deus, elas simplesmente destroem hierarquias, não se sujeitam. Como pode uma comum unidade desenvolver-se dessa forma? Por isso, nesse primeiro domingo do ano, eu queria que nós trouxéssemos esse sentimento do nosso coração. Nós somos uma família. E a nossa responsabilidade primeiro está nesse lugar. Temos muitas coisas que Deus vai fazer a partir desse lugar. Mas nós precisamos ser um só coração. A Roga, a Evódia, sinto que pensem concordantemente. Elas que trabalham comigo e se esforçaram para o Evangelho. E você, meu fiel cooperador, Paulo está falando de comunidade, de gente que passa por dificuldade, mas continua junta, continua unida, continua firme pelo Senhor e pelo Evangelho. Pessoas que se tornaram cooperadores, companheiros, que se esforçam. Pessoas que estão criando raízes nos lugares onde elas estão plantadas, e elas vão produzir frutos. Um dia Deus pode te enviar para um campo missionário, um dia Deus pode te enviar para algum outro lugar, mas você levará com você as suas raízes. Você não vai deixar de ter as suas raízes. Paulo esteve no campo missionário, mas ele passou 10 anos em Tarso, sua cidade natal, a sua primeira igreja, onde ele desenvolveu trabalhos. Certamente que durante todo o seu tempo missionário, as raízes de onde ele estava plantado estavam com ele. Paulo não saiu por aí para fazer missões sem que fosse liberado por uma igreja local. O Espírito Santo disse para a igreja em Antioquia da Síria: agora sim, separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho enviado. E foi pela imposição de mãos daquele presbitério, daqueles líderes, que eles foram enviados. Paulo não pregava simplesmente de maneira independente onde queria. Quando queria fazer alguma coisa, ia para a igreja de Jerusalém. Consultava aqueles que ele sabia que eram autoridades sobre toda a igreja, Pedro, Tiago, para que pudesse fazer as coisas debaixo da bênção. Sabe de uma coisa? Ele não precisava fazer coleta de oferta para entregar aos pobres de Jerusalém, mas ele foi orientado pela igreja de Jerusalém, e ele fez exatamente como havia sido ordenado, porque ele sabia o que era a igreja local, e ele entendia o que era submissão à autoridade. Um homem que foi tremendamente usado, mas sabia a quem prestar contas. Sua primeira viagem missionária, prestou um relatório: tem um probleminha, tem um pessoal aí que diz que precisa se circuncidar para ser salvo. Ele poderia simplesmente dizer assim: não pode, e fazer as coisas do jeito dele. Foi o que ele fez: leva o caso para Pedro e Tiago e João, eles vão resolver. Os irmãos emitiram uma carta, e ele leva para todos os lugares a carta que foi dada, porque ele entendia o que era autoridade. Nós fazemos o que bem entendemos. Nós temos uma hierarquia que começa desde o ministério pastoral. Nós temos líderes de célula, temos os diáconos, temos líderes de ministério. Nós temos uma hierarquia. Se nós não respeitarmos a hierarquia que temos, nós não conseguiremos avançar, nós não conseguiremos ir adiante. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade de Deus.
Por isso que a gente ora, irmãos, e busca a Deus com temor e tremor, para dar direções que venham do Espírito Santo, com a intenção e a esperança no coração, de que haja cooperação, de que haja força da parte de todos, de que haja de fato esse sentimento de companheirismo, esforço para fazer as coisas acontecerem. Mas nesse mundo que cada um vai fazendo o que bem entende, se nós não mudarmos para a cultura do reino, porque o reino é assim, e eu não estou falando isso pela minha pessoa, eu estou falando isso pelo reino, porque eu sempre entendi que a autoridade do reino, ela se conquista pelo serviço, e toda submissão é voluntária, nunca é obrigada. Alguém que se submete de forma obrigada, sem entender o motivo, é melhor que não submeta mesmo. Porque no reino, a submissão é voluntária. É alguém que reconhece que quem estabelece as autoridades é o próprio Deus. E que cada autoridade prestará conta a Deus daquilo que fez com o que recebeu. Então que nesse primeiro domingo a gente já ajuste as coisas. Ajustemos os nossos passos. Paulo, ele escreve a Tito. Na verdade, ele escreveu a Coríntios, mas ele fala de Tito. Se eu posso enviar Tito no meio de vocês, se preocupa com Tito não, porque Tito, ele caminha no mesmo espírito e nas mesmas pisadas. Ou seja, eu posso enviar Tito para vocês, que ele vai ser um representante meu lá. Ele vai falar o que eu falo, ensinar o que eu ensino, ele vai pregar o que eu prego. Não vai ser diferente. Mas às vezes, se você envia alguém, a pessoa, em vez de falar o que você fala o que o pregador da televisão diz. Porque nós precisamos gerar esse senso de comunidade, de família. Nós somos uma família. Somos perfeitos? Longe disso. Mas somos uma família, que pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui. E é aqui que nós vamos criar nossas raízes, e é aqui que nós vamos crescer, e é aqui que nós vamos avançar, e é aqui que nós vamos ter experiências com Deus. E se um dia Deus nos enviar para um outro campo missionário, carregaremos as raízes conosco. Nunca deixaremos de carregar a herança que dele recebemos, no lugar aonde estamos plantados. Amém? Você crê assim? De pé, vamos orar. Se você está aqui nos visitando, na verdade, hoje tivemos uma reunião diferente, né? Uma palavra diferente.